Por que, pastor Zé, o senhor quer tratar sobre esse assunto? Primeiramente porque está tendo uma onda na internet de pessoas que negam a prática do ato de dizimar à luz da Bíblia. Alguns dizem que dizimar não é necessário, porque isso foi no tempo da lei. E como a lei não é para a igreja, não é necessário mais a prática dos dízimos. Ofertar, dizimar, são atos ou ações de gratidão a Deus em reconhecimento a tudo que Ele faz por nós. Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, quando você é espiritual, você sabe que há uma lei da semeadura. Quanto mais você doa na lei da generosidade, você sabe que Deus ama essa sua ação de dar. Ouçam bem isso. Deus ama ao que dá com alegria. Prestem bem atenção. Nós não estamos falando de obrigação. Nós não estamos falando de uma ordem. Mas nós estamos falando de um crente piedoso. Nós estamos falando de um crente que faz não para receber algo. O que leva um homem? Ouçam bem, meus irmãos. O que leva um homem, um pastor, um pregador, a ir para a televisão, a ir para a internet, e ele faz questão de dizer: não contribua, não faça isso, não dê oferta? Que tipo de espiritualidade essa pessoa tem? Que tipo de compromisso com a palavra essa pessoa tem? É claro que eu vou dizer a verdade aqui para os irmãos. Certos pastores que estão construindo megas mansões, que estão construindo seu patrimônio e que na verdade não cuidam do órfão, da viúva, dos necessitados. Mas a Bíblia, ela trata desse assunto. Aquele que faz mau uso do dinheiro da obra de Deus, dízimos, ofertas, acumulando para o seu patrimônio pessoal, esse vai pagar um alto preço diante de Deus. Porque Deus não levanta pastor e nem missionário para enricar em nome da igreja, em nome da fé. Deus levanta pastor e missionários para fazer a obra do Senhor com sinceridade e verdade. Agora é dever da igreja cuidar daqueles que amam e zelam pela obra de Deus. Se a igreja ela dá um certo salário para o pastor, e se o pastor sabe fazer a economia dele, é pecado ele ter um carro? É pecado ele ter uma casa boa? Me diga, irmão, falem aí vocês, porque tem crente faladorzinho. E hoje não me dizer toda a verdade aqui. Dízimo é uma exigência. Há uma coisa interessante, irmãos. Ele ali está filmando e eu vou dizer para essa igreja aqui. Tem coisas na lei que foram para o tempo do Velho Testamento. Da lei. Eu já mostrei aqui para vocês que o dízimo está fora dessa questão, porque está ligado com a ordem de, e não do sacerdócio apenas. Você vê que dentro do sacerdócio arônico, era uma aliança entre Deus e os judeus. Mas a questão do dízimo, ela vem muito antes da lei, pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então preste bem atenção uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês. Há uma classe na igreja que diz assim: o dízimo é no tempo da lei. Mas eu já mostrei aqui para vocês que o dízimo do tempo da lei, que a Bíblia se refere, qual era o dízimo? Do sacerdócio. E o dízimo que vem antes da lei, vem da ordem de Melquisedeque. Então pronto. Eu pergunto aqui aos irmãos: se na Bíblia tivesse um versículo dizendo assim: paguem o dízimo, todo mundo ia dar dízimo? Vamos lá, olha para cá, vamos participar, é uma aula. Se na Bíblia tivesse um versículo dizendo: deem o dízimo, lá no Novo Testamento, será se todo crente ia pagar dízimo? Porque quem ama a Deus, irmão, não precisa de uma lei para dar uma coisa. Quem ama a Deus e reconhece a bondade dele na sua vida, é generoso em tudo, porque tem a lei do amor e sabe que Deus ama quem dá com. Agora, quem não ama a Bíblia e nem a Deus, ele não liga para nada. Por exemplo, a Bíblia diz: sede santo, é assim ou não é? Mas todo crente é santo. A Bíblia diz: Deus odeia quem espalha fuxico, contenda. E tem fuxiqueiro no nosso meio? Tem fuxiqueiro? Tem mentiroso? E a Bíblia diz: não mentais, sim ou não? Agora, só porque a Bíblia está ordenando, deixa de ter? Não. Então deixa eu dizer uma coisa: se a Bíblia tivesse um versículo dizendo dê o dízimo, era muito crente que ia interpretar de outra maneira, porque não quer dar dízimo.
Na hermenêutica tem aquilo que é chamado princípio de referência. Olhe para cá. Se eu sou um crente piedoso, se eu sou um crente sincero, se eu sou um crente verdadeiro, se eu sou um crente que ama a Deus, e eu olho para Abraão, e eu olho para Jacó, antes da lei, eu vou ter esse mesmo espírito ou não vou? É aqui que eu quero falar com vocês. É aqui. Uma irmãzinha sincera, ela ganha o dinheirinho dela, ela ganha uma ofertazinha, e ela olha para aquilo ali e diz: meu Deus, obrigado, Senhor. Como forma de gratidão, eu quero dar essa oferta para missões. Como forma de gratidão, eu quero dar o dízimo na tua casa, para o sustento da tua obra, para o sustento dos obreiros. Tem irmão que diz assim, os irmãos que são contra dízimo, diz assim: o dízimo, por que que o pastor não pega e dá para os pobres? Já viram essa conversa? Por que que não pega e dá para os pobres? No Velho Testamento tinha 3 tipos de dízimos, e quem fala isso é a Bíblia. Joséfo, historiador. Diga comigo: dízimo, bem forte, dízimo para o sustento dos levitas, dízimos para as festas religiosas e dízimos para os pobres. Esse para os pobres era recolhido de 3 em 3 anos. Isso aqui é importante você saber isso, para que você não fique conversando lorota. Tem um dízimo, irmão. Isso aqui é pago com o quê? Essa energia é paga com o quê? Vamos lá, me ajuda, é pago com o quê? A manutenção desse som aqui é pago com o quê? O pastor que prega o evangelho com sinceridade e é honesto, a igreja tem que pagar ele com o quê? Meu irmão, agora tu dá se tu quiser, tu não é obrigado. Agora que está na Bíblia, está. Vocês podem ler 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, que os crentes eram tão generosos, que até da pobreza deles, eles queriam cooperar. Tem irmão que ele é o seguinte, irmão: eita, que tem crente ruim de ofertar e dizimar. E aí ele ainda é assim. O irmãozinho está ali humilde, com fé no Senhor. E aí diz: irmão, tu vai dar isso, irmão? Tu vai dar, esse pastor é ladrão. O dízimo é no tempo da lei. Eu vou te dar um conselho: porque quem te abençoa não é lei. Quem te abençoa não é pastor. Quem te abençoa não é sistema de igreja. É a lei da semeadura, da generosidade, do amor. Quanto mais você abre a mão para a obra de Deus, com o coração cheio de amor, mais o Senhor Deus, Ele vai te agraciar. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. É assim. E se o pastor for ladrão, Deus vai matar ele. E se o pastor for infiel, eu não conheço um pastor infiel com dízimos e oferta na igreja que ele não esteja morto, doente, pobre e lascado. Porque quem toca nas coisas de Deus morre. Eu estou dizendo isso aqui é para mim. Eu não pego dinheiro da igreja, meus irmãos. Olha, isso aqui é pastor. Ele sabe. Ele leva as coisinhas dele lá, presta conta, entrega e aí pronto. Os dízimos nossos aqui são investidos em igreja, construção social, assistência. É assim. Aqui está minha esposa. Se eu vou pregar num lugar, a igreja me dá uma oferta, aí na hora que eu chego eu entrego. Eu nem olho. Eu digo para ela: tira o meu dízimo. Qualquer oferta que o irmão me dá, a primeira coisa que eu digo: leve o dízimo para a casa de Deus. Até eu dizimo. Agora, pastor que constrói mansão, pastor que constrói casa de verão, casa de praia, compra avião, tu vai morrer, desgraçado, porque tu não leva a sério as coisas de Deus. Irmão, nem hotel, preste bem atenção, eu não fico em hotel, eu mesmo, pela minha conta, eu não fico em hotel com dinheiro da igreja. Quero dizer, viu, irmãozinho faladorzinho, nem, olha, tá, aqui o pastor Luiz Fernando sabe disso. Ele vai para a convenção, nós vamos para a convenção, passa quantos dias lá? 4 dias. Tu fica na igreja com dinheiro do dízimo? Tu come lá com dinheiro de dízimo, é? É dele. E eu estou dizendo isso aqui para que vocês hoje saibam. E aí quem participa aqui das reuniões, quem já foi na reunião nossa lá? Lá a gente mostra no telão até uma agulha. Sim ou não? A senhora já foi? Olha aqui quem já foi, fica de pé aí, fica de pé. Eu estou mostrando aqui na internet, fica aí minha santa. É para os irmãos saberem que aqui qualquer membro tem acesso às nossas contas. É assim ou não é, irmã? Lá eles sabem de tudo. Olha, se a Polícia Federal quiser ir fiscalizar, pode ir. Se o cão quiser, pode ir. Se o capeta quiser, pode ir.
Se o diabo quiser, pode ir. Se você disser assim agora, pastor Ziel, o senhor está há 8 anos, o que foi comprado no ano que o senhor chegou? Está lá a nota, está tudo direitinho, é tudo bem direitinho, irmão. Porque eu tenho amor pelas doações dos crentes. Sabe o que eu tenho, irmão? É sagrado, e aquilo que é sagrado eu não posso mexer, porque é dos crentes, é da igreja do Senhor Jesus. Um dia um pastor disse assim para mim: pastor Ziel, você quer ser muito justo, não precisa. Aí eu já entendi. Ele queria dizer, tu tem que ter esquema. Você entendeu? Você tem, e eu não quero, porque quem tem esquema morre na desgraça. Eu não conheço um que mexe com as coisas de Deus e fica em paz. É por isso que aqui, meu irmão, tu pode contribuir com amor e com alegria, mas é só se tu quiser. Aqui tu não é obrigado a nada. Se tu achar que tu fica pobre dando dízimo, eu te peço em nome de Jesus, não dê não. E se tu for dar dízimo para se amostrar, não dê não. E se tu for dar dízimo para estar falando boca grande, não dê não. Porque Deus ama é quem dá com alegria. Eu finalizo, irmãos. Eu vou só dar esse dados histórico aqui para vocês. Na década de aproximadamente 1970 e 1980, uma igreja no Brasil, não vou citar o nome dela, está sendo filmado. Ela viu que os evangélicos cresceram em missões no Brasil e no mundo, através dos dízimos e ofertas. E essa igreja, ela não tinha a prática de dar dízimos, e ela inventou uma prática de dar o dízimo de 1% da renda. Essa igreja inventou isso aqui no Brasil. Mas por que ela não dava, por que ela não pedia dízimo? É porque por muito tempo, desde 313 com Constantino, a igreja passou a ser uma religião oficial do Estado. Ainda há países no mundo que quem sustenta a igreja, ou os seus líderes da igreja, dessa igreja que eu estou falando, é o governo. Eu fui no Peru e lá muitos sacerdotes dessas igrejas são sustentados pelo governo. E vocês sabiam que desde o momento em que a igreja aparece na Idade Média, quem vai sustentar e manter o poder depois são os reis. Ou seja, a igreja ela ficou sendo sustentada por reis, príncipes, de modo que quando fazia um casamento, quando fazia qualquer coisa em benefício de uma pessoa, quem era que pagava? Quem pagava era o governo. É por isso que essa igreja, até a década de 1980, ela não falava de dízimo. Por que ela não falava de dízimo? Porque quem mantinha ela, os seus sacerdotes, quem era? Era o governo. E eu pergunto aqui aos irmãos: quem é que mantém os pastores da Assembleia de Deus? É o governador Flávio Dino, né? É o presidente Bolsonaro? Quem é que mantém a igreja? Quem é que paga luz e água da igreja? É o governo? É o vereador? É o deputado? É por isso que a gente fala em dízimo, meus irmãos. A gente fala em dízimo para que haja manutenção na casa de Deus, é para isso. Agora, o irmão chegou aqui, o pastor diz: olha, meus irmãos, você que tem a sua renda, o livro de... Depois vocês procurem ler Champlin. Ele diz assim: um crente que pensa que 10% é o importante para Deus, ele diz, o miserável 10% está enganado. Crente que ama a Deus não dá nem negócio de 10% não. É 10, é 30, é 40, é 50, porque ele ama a Deus. Agora eu vou te dar um conselho para encerrar. Se tu achar que vai ficar pobre dando dízimo, não dizime. Se tu for dizimar fiscalizando pastor e igreja, não dizime. Se você for dizimar com espírito de miséria e pobreza, meu Deus, eu estou dando isso aqui, eu podia dar para os pobres. Dê para os pobres. Agora, o que não pode é o pastor pensar que ele tem que ganhar dinheiro de crente para ser rico, para construir fazenda. E eu disse aqui, quando eu cheguei aqui no Tirirical, eu encerro com essa. A primeira coisa que eu fiz foi ir lá no advogado da igreja, e eu disse assim: pega aqui meu patrimônio, registre aqui meu patrimônio. Porque antes de vir para cá eu já tinha patrimônio. Aí eu disse: está aqui. E antes de vir para cá eu já tinha minhas coisas. A igreja, ela me dá um salário, e eu mostro para todo crente que é meu salário. Agora, eu não uso carro bonito e luxuoso porque eu não quero. Eu tinha condições de ter meu carro luxuoso, sim, por minha conta, fora dinheiro da igreja, mas eu não faço porque eu não acho conveniente. Eu prefiro usar um carro que não chame a atenção e que seja adequado com os meus irmãos da igreja. Porque Deus não me chamou para ser magnata, Deus me chamou para ser pregador do evangelho. Deus não me chamou para ser rico, Ele me chamou foi para pregar evangelho. Então eu não uso desse patrimônio da igreja. E eu estou dizendo aqui para os irmãos, sabe por quê?
Porque vocês podem contribuir na obra de Deus. Pode contribuir. Agora, se tu é contra, se tu não crê, é um direito seu. E nós nem vamos obrigar você. Mas dízimo está na Bíblia e nós pregamos porque faz parte da nossa adoração ao Senhor Deus dos céus.